nós estamos aí ministrando uma série de mensagens que tem falado bastante sobre romper, breakthrough. A primeira mensagem, há 2 domingos atrás, nós falamos sobre romper com a solidão. Tem muitas pessoas que vivem solitárias, que vivem no mar da solidão e se embebedam diariamente na solidão. Semana passada, muito obrigado, Zé Carlos. Na semana passada nós refletimos e falamos sobre rompendo as estagnações da vida. Porque em qualquer momento da nossa vida, eu ou você, em algum momento nós podemos estar ou chegar a um ponto de estagnação. O que é chegar a um ponto de estagnação? É chegar a um ponto de estar stuck, amarrado, preso, sem romper na vida, com a vida e para a vida. E dentro desse contexto maior de falarmos e refletirmos sobre romper, sobre breakthrough, eu gostaria de pensar hoje com todos nós sobre construindo algo para a eternidade. Construindo algo para a eternidade. Eu e você, quer queiramos ou não, nós estamos construindo alguma coisa. Você concorda comigo? Quem concorda diz amém. Amém. Nós estamos construindo alguma coisa, para o bem ou para o mal, mas nós estamos construindo alguma coisa. E nós precisamos aprender como construir, não simplesmente com o senso do natural, do temporal, mas nós precisamos aprender a construir com a sensação de eternidade. Com a sensação de que as páginas dessa vida irão virar, irão passar, e outras páginas virão, e que quando chegarmos nas páginas da eternidade, que nós venhamos ter certeza que nós construímos, e o que nós construímos foi eterno. Porque a pior coisa que tem é a sensação de se viver no presente, pensando que está se construindo algo para a eternidade, mas a sensação ruim e maior ainda é chegar no nível da eternidade, chegar lá e você perceber, poxa, eu pensei que estava construindo tudo para a eternidade, no entanto, agora na eternidade, eu percebi que não estou construindo, não construí nada para a eternidade, eu construí só para mim. Eu construí só para mim, eu construí pensando em mim, eu construí pensando nos meus momentos, eu construí pensando naqueles momentos simplesmente de alegria e felicidade humana natural. Agora, passa o primeiro slide. Você pode superar qualquer coisa se você construir uma fundação sólida em Cristo. Você pode construir qualquer coisa, você pode superar se a sua construção for uma construção sólida, né? Tiver uma fundação sólida e não no vento. Tem muita gente correndo atrás do vento. Eu decidi há muito tempo não correr mais atrás do vento. Eu me lembro, quando era garoto, eu corria atrás do vento para soltar pipa. Saía para fora e punha o dedo na boca e depois colocava assim para ver de onde que estava vindo o vento. Porque de onde viesse o vento seria para onde eu iria correr com a minha pipa, para empinar a minha pipa. Mas depois, um dia, eu decidi não correr mais atrás do vento, não só para soltar pipa, porque tem muitas pessoas que pensam que a vida ela vai se resumir em uma curva do vento qualquer. Não, isso não vai acontecer. Eu gostaria que nós pudéssemos hoje, nessa mensagem, nós vamos ler a palavra já, mas antes eu quero que vocês vejam um vídeo. História
das maiores construções ao longo do período. Nenhuma dessas grandes obras, esses grandes edifícios, foram construídos sem fundação. Nada se constrói na vida sem fundação. Cada um daqueles prédios foi feito uma fundação adequada para o que se estava proposto em construir em cima daquela fundação. Assim também é a nossa vida. Eu amo olhar essas imagens, ver esses breves vídeos. Eu amo olhar a história da humanidade. Quando você olha na história da humanidade, o que se foi construído, cidades construídas, cada cidade que foi construída com fundamentos. Tudo que é feito com fundamentos perpetua, não cai facilmente, não é destruído com facilidade. Eu amo olhar para estas imagens e olhar para a história e ver o que se foi construído. Se você olhar e parar a qualquer momento e buscar essas histórias, você vai ver coisas fantásticas, construções fantásticas. Olha o que mais me chama a atenção, é que nada
do que foi feito, nada do que virou história se tornou história sem fundação. É justamente a fundação que vai dar qualidade e sustentação àquilo que é construído. E isso na nossa vida também. Qual o tipo de fundação que nós temos? Qual o tipo de fundação a nossa vida está sendo edificada sobre? Qual tipo de fundação? Ora, a palavra de Deus, ela é riquíssima e nos ajuda a entender um pouco sobre isso. O texto bíblico, por favor, lá em Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus, ele narra uma parábola. Olha só o que ele diz lá. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha os seus alicerces na rocha. Presta atenção, deixa aí, Fernando, por gentileza. Olha só. Portanto, Jesus veio falando sobre algo muito importante, sobre fundamentos da vida. É uma parábola. A parábola, o que significa uma parábola? Parábola é uma história que narra uma verdade. Isso é parábola. E Jesus ensinou muito por meio de parábolas. E ele usou justamente para enfatizar algumas verdades. Sabe aquela coisa que a gente fala hoje? Você explica para alguém alguma coisa, aí a pessoa parece que tem dificuldade de entender e fala assim, precisa desenhar? A parábola é Jesus falando para todo mundo, precisa desenhar ainda? Olha só que coisa interessante. Portanto, quem ouve o que está em maiúsculo, eu fiz questão de colocar em maiúsculo e enfatizar por causa da importância. Queridos, quem ouve não simplesmente escuta, mas ouve. Quem dá atenção a quê? As minhas palavras. Porque tem muitas pessoas que querem só a bênção, querem somente um milagre, querem somente o favor de Deus, e pronto. E quando Deus faz, esquece de tudo que Deus fez para viver a sua vida do jeito que quer. Olha só, quem ouve e pratica, não basta simplesmente ouvir. A palavra do Senhor nos diz claramente que nós não devemos ser simplesmente ouvintes, mas devemos ser praticantes daquilo que a gente ouve. Quem ouve e pratica é como um homem prudente. Homem prudente não é um homem que tem dentes simplesmente, não. É um homem que ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Ele é um homem que tem sabedoria, ele é um homem que pensou, ele é um homem que refletiu, ele é um homem que fez contas. E o interessante é que homem aqui é um sentido genérico, homem e mulher. O homem prudente, ele se torna um homem prudente. Aquele que pratica, ele é prudente. Por quê? Porque ele construiu a sua casa sobre a rocha. Todo aquele que ouve e pratica a palavra do Senhor, ele não vai viver correndo atrás do vento, ele não vai viver enganado, mas ele vai construir a sua casa do jeito que Deus quer, sobre a rocha. Nós vamos ver um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso. Sobre a rocha. Por que sobre a rocha? Olha só o que acontece. Ele já fez um disclaimer, ele já desvendou o que queria acontecer. Depois de ter construído, caiu a chuva. Queridos, a nossa vida também vai ter muitos vendavais e muitas chuvas, muitas tempestades. Caiu a chuva, transbordaram os rios. Na nossa vida vão existir momentos de transbordamento também. Sopraram os ventos. Alguém aqui já experimentou algum vendaval na vida? E deram-nos contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Amém, aleluia. Ou seja, alicerce significa fundamentos. A fundação foi bem feita. Quem mexe com construção, ou quem vai construir, ainda que terceirizando a sua construção, sabe exatamente que a fundação é extremamente importante para o que vai vir em cima. Por gentileza, o próximo slide.
Olha só, o contrário do primeiro, volta. Isso. Quando Jesus... Não pode voltar. Esse ele passou muito. Isso. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica. O primeiro, ouviu e pratica. O segundo, ouve, mas não pratica. Já viu esse filme em algum lugar? Eu sei que não tem ninguém desse jeito. Ouve e não pratica. Ele é como um insensato. Ou seja, não tem senso algum. Não faz sentido a vida dessa pessoa. Como assim? É porque ele construiu a sua casa sobre areia. Sobre areia. E diga-se de passagem, alguns daqueles prédios que nós vimos, principalmente em Dubai, principalmente no Oriente Médio, eles fazem uma fundamentação tremenda, porque tem muita areia, mas eles vão bem profundo. They dig deep, até chegar em algum lugar onde eles possam fazer as sapatas, possam fazer tudo aquilo que é necessário para construir em cima. Construiu, então, aquele que é insensato, construiu sobre areia. Sobre areia, igual na Flórida. Não as casas, mas vocês sabem que as árvores aqui, quando passa um furacão, as árvores podem ser do tamanho que for, elas ficam raízes para cima. Quem se lembra do furacão Wilma? Lembra? Furacão Wilma. Sim, ele passou. Gente, nós ficamos 2 semanas sem eletricidade. Árvores enormes, com a raiz para cima. Eu falei, meu Deus, por quê? Superficial. Raízes superficiais. Sobre uma casa construída sobre areia, na superfície, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ou seja, as circunstâncias desta casa são exatamente as mesmas circunstâncias da casa anterior, do construtor anterior. Só que o construtor anterior, ele foi sábio, ele pensou, ele programou, ele construiu no lugar certo. Este aqui, ele foi insensato, construiu no lugar errado, e aí a mesma condição veio: chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e o que aconteceu? A casa ficou de pé. Amém? Sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e a casa caiu, e foi grande a sua queda. Tem uma tradução que diz assim, e foi grande a sua destruição. Foi grande a sua destruição. Já ouviram a expressão, a casa caiu? Repitam comigo, a casa caiu. A casa caiu. Caiu. Tem muita casa que cai mesmo. E casa aqui, no contexto desse texto, são as vidas, somos nós. A casa mal construída, a casa construída de aparência simplesmente, a casa construída só sobre a superfície e não tem raízes profundas, vai cair. Porque a hora que bater o vento forte, a hora que bater a tempestade, ela não vai subsistir. A gente gosta disso? Não gosta. Tem alguém aqui que gosta? Ninguém gosta disso. Todos nós temos medo. O próximo slide, por gentileza. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Ou seja, por isso que Jesus, quando ele começa o Sermão do Monte, no capítulo de número 5, no capítulo de número 4, logo no finalzinho, até o capítulo de número 7 de Mateus, e todos os evangelhos narram o Sermão do Monte, Jesus ensina com autoridade. E quando ele ensina com autoridade, ele vem usando várias parábolas, justamente desenhando para que as pessoas pudessem entender o que ele estava ensinando. Ok, e para nós aqui, como é que a gente vai traduzir isso para nós? O texto nos diz claramente, o texto fala que existem 2 possibilidades, existem 2 tipos de pessoas: aqueles que ouvem e que praticam, e aqueles que ouvem e não praticam, aqueles que preocupam-se com fundamentos e aqueles que preocupam-se com aparência, aqueles que preocupam-se com solidez e aqueles que preocupam-se com
coisas rasas, onde nós estamos? Aonde nós estamos? Aonde nós vamos nos posicionar? Aonde nós vamos nos posicionar? Nós precisamos entender uma coisa definitivamente, meus queridos. Me permitam tocar um pouquinho novamente na pandemia. Eu estou cansado desse negócio de pandemia. Mas se vocês me permitirem, eu vou falar rapidamente sobre a pandemia. Gente, que tempo esquisito foi esse, está sendo esse que nós estamos passando. Que coisa doida. Brincadeira. Não. Fora de parâmetros. Ninguém pagou a conta para vivenciar um negócio desse. Alguém pagou a conta para vivenciar um negócio desse? Alguém mandou um recado para Deus: Senhor, eu estou a fim de vivenciar um negócio complicado. Assinou embaixo. Alguém fez isso? Ninguém. Eu não fiz. Você não fez. Ninguém, nenhum de nós fez isso. Agora, presta bem atenção. Que coisa difícil. Perdemos muitos entes queridos. Alguém aqui teve o dissabor de perder algum ente querido? Alguém que você conhece? Acho que todos nós, próximo ou em algum momento, perdemos alguém. Agora, prestem atenção nisso. Prestem bem atenção nisso. Que tempo difícil. Que tempo complicado é esse. Vacina, não vacina. Tem alguns que falam que é para vacinar, outros já falam que não pode vacinar. Não pode vacinar, porque se vacinar vai virar crocodilo. Gente, olha o tanto de crocodilo que está na rua, vocês viram? Vocês viram o tanto de lizard que nós temos na rua? Gente, de Jurassic Park está na rua. Vocês viram que negócio doido é esse? Nós estamos sem referências. Ninguém estava preparado, não existia fundamentos para um tempo como este. O que nós vamos fazer com tudo isso que nós estamos vivenciando? Aonde é que nós estamos amarrando o nosso burro? Aonde é que nós estamos amarrando a nossa expectativa de vida? Que tipo de construção eu decidi construir para a minha vida e para a minha família? Que tipo de terreno eu decidi? Um terreno árido ou um terreno rochoso? Não, rocha eu não gosto não, porque rocha machuca o pé. Meus queridos, tudo aquilo que dói faz bem. Hello? Alguém está comigo? Tudo aquilo que dói faz bem. Como assim, pastor? Tem coisa que dói que não dá certo não. Sim, se você parar e fizer a pergunta certa, vai fazer bem. Vai fazer bem. Chorar é bom? Quem concorda comigo que chorar é bom? Amém? Chorar é bom. Choro é bom. Você tira do peito. Aquilo que está entalado, você põe para fora. Sorrir é bom? É bom. Sorrir é ruim? É ruim também. Principalmente quando a gente ri das coisas erradas. A gente ri daquilo que não deve rir. A gente dá gargalhadas daquilo que a gente não deve dar gargalhadas. Chorar, a gente chora de dor, de alegria, de felicidade. Alguém aqui já chorou de felicidade? Prestem bem atenção. Jesus está tentando ensinar os seus discípulos aonde edificar, como edificar. O mundo, a sociedade que nós estamos vivendo tem os padrões pré-determinados de como nós devemos viver a nossa vida. Não é verdade? Concorda comigo? Está pré-determinado como a gente deve viver a nossa vida. Você entra, a maioria das pessoas vivem baseado no que diz as mídias sociais. Baseado no que diz as mídias sociais. Baseado no que diz, o que estabelece Hollywood. Se bem que o Hollywood está meio caidinho hoje em dia, né? Baseado no que os outros, na opinião dos outros. Meus irmãos, nós não podemos jamais ter uma edificação, ter uma vida sólida, ter uma vida firme, se nós edificarmos no terreno errado. Se nós edificarmos da maneira errada. Veja bem, esse texto de Mateus, em primeiro lugar, nós vimos que o Senhor Jesus fala de uma pessoa que foi sensata.
Em segundo lugar, ele fala de uma outra pessoa que foi totalmente insensata e ela construiu de maneira errada. E para chamar mais ainda a nossa atenção, eu quero fazer uma pergunta para todos nós. O que será que Jesus realmente estava ensinando nessa parábola? Nós estamos falando aqui desde o início de fundamentos, nós estamos falando aqui de fundação, nós estamos falando aqui da importância de se construir de maneira adequada, da maneira certa. Agora olha só, presta atenção. O que Jesus está verdadeiramente ensinando? Em primeiro lugar, Jesus, no contexto do texto, ele ensina-nos que nós devemos preocupar menos conosco mesmo e preocupar um pouco mais com outros. Como assim? Eu tenho que preocupar com a vida? Não é preocupar com a vida dos outros. Nós temos que preocupar com o sofrimento alheio. Nós temos que preocupar com o sofrimento das outras pessoas. Isso não é problema meu, é problema dele. Sim, é nosso problema. Quando nós, presta bem atenção, nós às vezes podemos nos tornar tão cheios de nós mesmos que nós nos esquecemos dos outros. E presta atenção no que eu vou dizer. Às vezes nós podemos nos tornar tão cheios de nós mesmos, sabe aonde? Dentro de casa. Que nos esquecemos dos outros que estão dentro de casa. Então, a palavra do Senhor Jesus nesse instante é justamente de instrução. Ele quer que os seus filhos venham gozar, venham ter alegria, venham ter felicidade, venham ter paz. Mas Ele quer também que os seus filhos possam entender a importância de não viver uma vida shallow, uma vida rasa, mas viver uma vida profunda. Uma vida profunda. E Ele ensina os seus discípulos, nos ensina como discípulos também, que o nosso foco principal precisa ser em Deus. A minha vida não é para mostrar para o outro. É raso esse negócio, de viver a minha vida para mostrar para os outros. Não, isso é raso. O que é deep é exatamente o que é que eu faço com a vida que eu tenho. Como é que eu estou vivendo esta vida? Estou valorizando aquilo que Deus tem me dado? Estou valorizando aquilo que Deus tem feito na minha vida? Estou caminhando, estou honrando a Deus com tudo que Ele tem feito na minha vida? Ou eu estou simplesmente pensando em mim mesmo? Alô? Nobody home. Meu bem, Jesus ensina-nos a importância da espiritualidade aqui também. Olha só que coisa interessante. Porque a gente pensa que espiritual é simplesmente um momento de celebração e tal. Não, espiritual é a forma com que nós lidamos com o nosso dia a dia, como nós lidamos com a nossa vida. Isso é espiritual. Jesus, Ele está chamando os seus seguidores para parar de viver como hipócritas, mas ao contrário disso, serem verdadeiros exemplos de fé. Exemplos de fé. Eu gosto muito de um verso onde o apóstolo fala o seguinte: porque aquele que diz que está nele deve também andar como ele andou. Amém. Verdade. Repita após mim: porque aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Como que ele andou? Amando, encorajando, agregando valor à vida de outras pessoas, não colocando os outros para baixo, não diminuindo a vida dos outros, antes ao contrário, levantando a baixa estima dos outros que estão à sua volta. E isso é um sinal de presença de Deus na vida de uma pessoa. Quantos aqui já fizeram, participaram, lideraram uma construção de um prédio, de uma casa? Quantos já tiveram essa experiência aí? Eu nunca fui lá, mas eu já vi. A fundação. Eu quero bater bem nessa tecla para todos nós hoje. A fundação é importante. O resultado do que vai vir em cima é só cosmético.
Preste bem atenção no que eu vou dizer. Aquilo que está em cima da fundação é cosmético. É aparência. Mas o que sustenta mesmo é a fundação. Acho incrível aqueles prédios que foram levantando aqui ao longo de um período de tempo. Que coisa fantástica. Que maquiagem que eles fizeram. Que exterior que eles criaram para cada prédio daquele. Quando você para, a primeira coisa que vem à sua mente é justamente a aparência externa do prédio. Aparência. Nunca vem em primeiro lugar para que aquela aparência, para que aquela cosmética toda pudesse estar de pé, é necessário o que está lá escondido. O mais importante numa construção não aparece. Sustenta. Na nossa vida também é assim. O mais importante geralmente não aparece. Tudo que aparece é cosmética. Tudo que aparece é máscara. Tudo que aparece é externo. Mas o que sustenta de verdade é aquilo que os homens não veem. Amém. É o caráter que foi forjado e que os homens não veem. Porque caráter não é o que os outros veem na multidão. Caráter é justamente aquilo que você é quando ninguém está por perto. Quando ninguém que te conhece está por perto. Isso é caráter. Isso é o que te sustenta. O que faz um pai voltar para casa é justamente o caráter que foi formado nele. O caráter que foi formado nele. O que faz um pai ser pai, segurar a onda mesmo, segurar a peteca, segurar o bastião mesmo da batalha, é justamente como ele foi forjado. Se ele é um fracote, ele vai entregar os pontos facilmente. Mas se ele é um homem que foi forjado pelo fogo, entendeu que as intempéries, ele entendeu que a chuva, ele entendeu que o vento, ele entendeu que a tempestade, ele entendeu que a falta de muitas coisas em alguns momentos importantes forjaram a fundação que ele é e não entrega os pontos. Esse camarada, eu tenho que tirar a peruca para ele. Eu tenho que tirar a peruca para ele. Quando eu digo homem, estou falando homem e mulher. A mulher que segurou as pontas, quando não tinha ninguém por perto. A mulher que segurou a batalha quando faltava alguma coisa ou quando tinha fartura de tudo. Eu costumo brincar e dizer sobre fartura, né? Que farta isso, farta aquilo também, né? Mas tem fartura. A mulher que tem caráter, não mostra, não fica se mostrando. A mulher que tem caráter, ela é. Aonde quer que seja, aonde quer que ela for, ela é quem ela diz que é. Porque ela sabe, olha, presta atenção, ela sabe de quem ela é. Em primeiro lugar, ela não é do marido dela. Ela é daquele que fez a fundação da vida dela. Ela é de Deus. Aleluia. Ela é uma mulher de Deus. Ela é amada do Pai. Ela foi comprada por um preço, pelo sangue do Cordeiro de Deus. E porque ela foi comprada, ela entende exatamente as nuances, os desafios da vida matrimonial, da vida a dois, da vida em sociedade, de mãe, de filhos. Ela sabe exatamente o que é. Jesus, quando ele está falando sobre nesse texto, ele está chamando a atenção dos seus discípulos. E se nós queremos construir algo eterno, algo que perdure, os vendavais que perdure, os momentos de intempéries na vida, se queremos construir algo assim, nós precisamos permitir que Deus trabalhe na nossa vida. Nós precisamos permitir que Deus seja Deus da nossa vida e sair da frente de Deus. Amém, verdade. Por isso que o texto diz, aquele que ouve e pratica.
Não adianta simplesmente ouvir. Falar de Deus é bom, é fácil. Concorda comigo? Quem concorda comigo? É fácil falar de Deus. Eu, quando era pequeno, lá em Goiânia, reuni com os meus amigos, do lado de fora de casa, sabia nada de Deus, mas meus amigos gostavam de me ouvir falar sobre Deus. Desse jeito. Reuni com eles lá de fora, mostrava à noite assim, olha as estrelas, né, como que Deus criou essas estrelas, né? Deus deve ser grande demais, né? Nossa, via um mendigo passando, nossa Deus, que Deus possa ajudar esse menino, esse rapaz, essa pedinte aqui. Falava sobre Deus de uma maneira, nem tinha Jesus no coração, nem sabia o que é esse negócio de Jesus, sabia nada, mas eu tinha informação só, mas não praticava, só falava. E o Senhor nos chama a atenção para que não sejamos simplesmente ouvintes, mas sejamos praticantes. Está hoje aqui um rapaz que eu fiquei muito feliz de vê-lo. Estou feliz de ver todos vocês. Mas na Flórida foi uma das primeiras pessoas que eu batizei. Não vou falar quanto tempo atrás, né? O Adriano, também ali no cantinho. Foi uma das primeiras pessoas que eu batizei há 24 anos atrás, mais ou menos. E ele está aqui. O que eu estou falando hoje, ele me ouviu falar 24 anos atrás também. Não mudou nada, porque a mensagem é a mesma. Aleluia. O Senhor é o mesmo. Amém, Deus. O Deus continua sendo o mesmo. Aleluia. Nós mudamos porque nós decidimos correr atrás de coisas perecíveis. Verdade, Deus. Nós vivemos numa sociedade coisificada demais. O mais importante é a coisa que eu tenho. É o trem que eu carrego, é o trem que eu dirijo, é o trem que eu moro, a coisa onde eu moro. Alguém falou para mim assim, estou perdido, não sei de onde eu venho, para onde eu vou. Perdidinho. Não, sabiam disso, que tem muitas pessoas que estão seguramente perdidas? Estão caminhando, pensando que chegou, mas estão mais perdidos que seguem tiroteio. Porque estão correndo atrás das coisas erradas. Com esse texto, Jesus fala, foca! Com esse texto, Jesus fala, visão 2020. Amém. Com esse texto, Jesus fala, precisa de um colírio. Com esse texto, Jesus nos chama a voltarmos para Ele. Aleluia. E construirmos de maneira consistente. Amém. Quando nós construímos do jeito dele, do jeito que Ele quer, a família não cai. Olha, pode faltar um dia, mas 2 dias não vai faltar. Pode raliar por um tempo, mas não vai passar a eternidade. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Quem crê nisso diz amém. Amém. Aleluia. Eu volto à pergunta que não quer se calar. Como é que você está construindo a sua vida? Como que você está construindo a sua vida? Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a nossa atenção para o seguinte. Nós precisamos construir em um terreno sólido. Vocês querem um terreno sólido para construir a sua vida em qualquer momento? Aqui está. A Bíblia. O que é a Bíblia? É um livro qualquer? Não. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela não simplesmente contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Fechado na cabeceira da sua cama por 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, é um livro qualquer. Mas aberto, é a boca de Deus falando com você. Amém. Por isso, quando o Senhor fala, olha, não adianta simplesmente ouvir se não praticar. Nós precisamos ouvir, consultar a palavra de Deus, porque, olha só, conhecereis a verdade vos libertará. Se eu conhecer a verdade vai me libertar. Libertar do quê? Me libertar de mim mesmo. Gente, da nhaca que eu sou, do problema que eu sou.
A palavra de Deus, quando a gente conhece a verdade, na nossa mente vem logo assim: eu vou ser liberto desses problemas. A gente se esquece de olhar para a gente, porque às vezes os maiores problemas estão em nós. A nossa miopia emocional e espiritual que nos impede de ver exatamente aonde nós estamos na nossa jornada de vida. A palavra de Deus, ela precisa ser transformacional. Ela não pode ser simplesmente motivacional. Motivacional tem um prazo de validade, sabiam disso? 48, 72 horas, já era. Motivacional. Transformacional, salta daqui para a eternidade. Amém. Porque muda, repagina, reprograma, redimensiona completamente. Não dá para viver na base do emocional. Você vai ouve uma palavra emocional hoje, amanhã você tem que ouvir outra, para não completar as 48 horas. Em 24 horas você tem que ouvir outra. Você fica só no motivacional. Nós precisamos de algo que nos transforme. E não há nada nesse mundo que possa transformar um homem mais do que a palavra de Deus. Por isso a palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Nós precisamos investir em um terreno sólido. E por falar em terreno sólido, esse mês de maio, que começa a semana que vem, mês de maio, final da semana que vem, será o mês da família na nossa igreja. Nós vamos estar trabalhando e ministrando focado na família. Quem crê na família aqui? Diz amém. Amém. Eu creio na família. Família é o maior bem mais precioso que tem. Né? É bem mais precioso que tem. Eu louvo a Deus pela minha família. Será o mês da família. Nós vamos estar rompendo, nós vamos breakthrough nas áreas mais difíceis do relacionamento familiar. Nós vamos estar ministrando focados nisso. Nós cremos que Deus criou a família com um propósito. Deus se manifesta no meio da família. E para isso, esse mês de maio, nós vamos ter o encontro de casados, nós vamos ter já retomamos o encontro de mulheres, vamos ter um encontro só de macho, só de homem, cabra macho mesmo, entendeu? Fivelona, nós vamos ter um encontro só nosso. Vamos bater um papo de homem, conversa de macho. Vamos conversar, nós vamos trocar ideias, nós vamos comer juntos, nós vamos assar uns esquilos, não, peraí, não pode. Nós vamos comer alguma coisa juntos, gente. Mas nós vamos fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer alguma coisa. Gente, se nós não tratarmos, se nós não cuidarmos de nós, o Evangelho, a palavra de Deus, ela é holística, ela vem para trabalhar todas as áreas da vida humana. Todas as áreas do relacionamento familiar. E nós precisamos focar nisso. Por isso o mês de maio é o mês da família. O mês de vencermos os odds, vencermos as dificuldades, vencemos as barreiras. Marido e mulher, vocês vão romper em nome de Jesus. Pais e filhos, vocês vão romper em nome de Jesus. Família, creia na família. Nós cremos que Deus aposta nas famílias. Jesus morreu pelas famílias. Nós precisamos crer nisso. Amém. Por isso a gente precisa investir em terreno sólido. Nós precisamos, quando a gente investe em terreno sólido, para fazer a fundação, que eis a fundação, a gente precisa de vez em quando inspecionar a fundação. Já viram aquela expressão assim? Você vai lidar com uma dificuldade, com um problema. Depois que você lidou com aquele problema, você fez uma boa ação na semana, um dia da semana, aí parece que você resolveu a sua vida toda. E pessoas que, porque aconteceu uma vez, aconteceu um dia, uma coisa bacana, está num problemaço terrível, uma dificuldade terrível, aí um dia deu certo o negocinho lá, resolveu a vida toda. Não resolveu. Quando acontece algo de bom, é simplesmente uma porta que se abre para resolver. Por isso a importância de continuar investindo e trabalhando as áreas
de desafios da nossa vida. Por isso a importância de inspecionar. Inspecionar. De vez em quando, minha esposa chega para mim: e aí, amor, você me ama? Eu não posso falar que não amo. Claro, eu amo, ela viu. Eu amo. Eu chego junto também e já falo: estou de bobeira não, você me ama? Ela fala assim: eu te amo também. Chego para os meus filhos: e aí, moçada, você ama o papai? Ixi, é uma luta, né, moça? O pai é loud, o pai é wild, em casa, fala alto e tal. Eu amo, pai. Eu amo. Nós precisamos inspecionar a minha vida profissional. Como é que está a minha vida profissional? Estou bem na minha vida profissional? O que eu estou fazendo está certo? É isso mesmo que eu devo fazer? Minha vida acadêmica? Minha vida como pai? Minha vida como cidadão? Nós precisamos inspecionar as fundações. O que é que embala a minha vida? O que é que embala a minha vida? Eu vou fazer a pergunta para você: o que é que embala a sua vida? Terceiro lugar, e vou terminar. De tudo, se você quer construir algo para a eternidade, tenha plena certeza de que a fundamentação da sua vida, ela é espiritual e ela aponta para a eternidade. Tenha certeza de que a fundamentação é espiritual. Tenha certeza de que a fundação da sua vida está em Deus, está em Cristo Jesus. Porque se você tiver certeza disso, eu te garanto. Tinha um colega que fala assim: eu te agaranto, mas eu te garanto que vai ser desse jeito mesmo. Fernando, eu vou pedir você, volta naquele primeiro slide, na primeira frase, por gentileza. Isso. Você pode superar qualquer coisa. Repita comigo: coisa. Você pode superar qualquer coisa. Eu posso superar um problema profissional? Pode. Eu posso superar problemas emocionais? Pode. Eu posso superar problemas sociais? Pode. Eu posso superar problemas espirituais? Pode. You name it. Enumere qual o problema que você acha que tem, ou que alguém tem. Porque ninguém tem problema aqui hoje, gente. Todo mundo está beleza. Eu posso superar qualquer coisa. Esse texto que nós lemos é fantástico, porque Jesus nos assegura isso. Se vocês ouvirem e praticar. Não é ouvir a voz dele e praticar a variação do que ele falou. É praticar aquilo que ele falou. Se o texto fala que você deve amar, ame. Se o texto fala que você deve doar, doe. Se Deus fala vai, você vai. Se Deus fala fica, você fica. Você pode superar qualquer coisa. Agora, olha só. Se, somente se, você construir uma fundação sólida. Repita comigo: fundação sólida. Onde que eu tenho material e onde eu posso construir essa fundação sólida? Cristo. Meus irmãos, olha, eu vou repetir bem claramente. Olha, você pode procurar Siddhartha Gautama, você pode procurar Krishna, você pode procurar Maomé, você pode procurar qualquer vertente de variação de Rajneesh. Você pode procurar qualquer santo que for, você pode procurar. Nada vai resolver o seu problema. Isso é tudo paliativo, mas o que vai transformar completamente é a fundação que você fez. E essa fundação, ela precisa estar em Cristo Jesus. Sabe por quê? Olha só, agora fechando aqui. Cristo, a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo, ele é a pedra angular. Amém. Aqui eu termino dizendo
Ele é a pedra angular. O que significa pedra angular numa fundamentação e numa construção? Exatamente o lugar mais sólido aonde se amarra a construção toda. O lugar mais sólido aonde se amarra a construção toda. Cristo, a palavra dele. Quem é Jesus? Jesus, ele é Deus. Quem é Jesus? Ele é o enviado de Deus Pai. Ah, Deus Pai é outro Deus? Não. Jesus é outro Deus? Não. Não existe múltiplos deuses, existe um só Deus. E ele se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo, manifestando-se em momentos importantes da nossa história. Amém. Olha só, pode tocar. Só na caixa. Estou tocando. Eu termino aqui. O que é que você quer construir? O que é que você está construindo? Qual que é a sua expectativa quando fecharem as páginas dessa vida? Eu e você sabemos que tem muita coisa que nós não vamos levar. Não é verdade? Concorda comigo? A palavra de Deus fala que muita coisa que nós não vamos levar. Não vai dar. O bagageiro para ir para o céu é pequeno. Jesus disse que a porta é estreita. Então não dá para ir container. Então, tudo vai ficar aqui. Tudo vai ficar aqui. Tudo vai ficar aqui quando nós partirmos dessa vida. E esse texto, quando fala de casa, de fundação, fundamentação, quando ele fala de tudo isso, é um texto riquíssimo. Está falando exatamente disso. Quando você partir, como que foi a fundação? Aonde que você se amarrou? Aonde que você se apegou? Eu gostaria que nós pudéssemos refletir um pouquinho sobre isso. Depois desse tempo de pandemia, não é possível que nós, humanos, não tenhamos aprendido nada. Não é possível depois, não importa, veja bem, aqui não importa se foi polarizado, se a mídia explorou mais, se o governo... Não importa, nada disso, não importa. Deus usou e está usando esse tempo para mexer conosco. Ou nós aprendemos, ou nós aprendemos. Vamos ficar de pé? Quero orar nesse momento e quero orar fazendo a seguinte pergunta. Se você tivesse que recomeçar e você fosse reconstruir qualquer área da sua vida, como que você o faria? Qual área você recomeçaria? Por onde você começaria? Qual material você iria usar para construir? Minha oração é que você possa fazer uso e lançar mão do material mais sólido possível para reconstruir, refazer, redimensionar a sua vida. Quer seja na família, quer seja emocionalmente, espiritualmente, profissionalmente. Eu não sei aonde você se encontra na sua jornada de vida, eu sei aonde eu estou, em busca de significado, mas eu sei que Jesus sabe aonde você se encontra. Ele quer abençoar você, Ele quer te ajudar a não correr mais atrás do vento, mas Ele quer ajudar você consolidar todo o tempo que ficou para trás. Ele quer ajudar você a consolidar. Se eu fizer a pergunta assim, quantos aqui gostariam de contar com Jesus a sua vida para que você pudesse alcançar solidez e fundamentação correta para você chegar no final da sua carreira como vencedor?
Quantos aqui gostariam de receber esse favor? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus